Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez neste momento aqui para estudarmos um pouco a palavra de Deus. E neste momento queremos convidar você a meditarmos um pouco sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, é aquilo que o Senhor Jesus nos deixou escrito. E o tema de hoje é ser discípulo. A igreja hoje, a nossa igreja está no ano do discipulado. E isso tem sido um momento de grande reflexão para as nossas vidas. E o que Jesus nos deixou aqui em Mateus capítulo 28 e o verso 19, na grande comissão: o ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, a bem da verdade, eu quero trazer a você o que é discípulo, ou o que é um discipulado. Então, vamos observar que a palavra discípulo, ela vem ou significa aprendiz ou seguidor, né? Então, o discípulo é aquele que aprende com alguém, ou o discípulo é aquele que segue alguém. Então, você está seguindo quem? Quem é que você tem como seu mestre? Quem é que você tem como o seu mentor? Isso é ser discípulo. Jesus nos ensina que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia. Então nós devemos o quê? Termos as orientações que Ele nos transmite. Ou seja, o discipulado é o processo de servir ou de seguir a Jesus, né? E ajudar os outros a segui-lo. Não apenas eu, não, somente eu vou servir a Jesus, só eu estou seguindo, não. Isso aqui que Jesus está nos ensinando vai muito além disso. Vai muito além de eu apenas estar servindo ao Senhor Jesus. O discipulado é eu servir ao Senhor Jesus e conduzir outras pessoas também estarem servindo e seguindo a Jesus. Veja que missão extraordinária que o Senhor Jesus deixou. A grande pergunta que nós podemos fazer nesta hora é a seguinte: para quem é esta tarefa? Esta tarefa é para uma pessoa específica? Essa tarefa é para alguém específico? Esta tarefa é para algum obreiro, algum cargo ministerial? Não, isso aqui é apenas para os missionários, para os evangelistas. Não. Esta tarefa aqui é para a igreja. Ou seja, é para todos nós que um dia levantamos as nossas mãos, decidimos-nos em servir e seguir a Jesus. Todos nós que servimos e seguimos a Jesus hoje, nós somos um discipulador. Então nós precisamos escolher uma pessoa para discipularmos essa pessoa e ajudar essa pessoa a caminhar em direção ao reino dos céus. É uma tarefa importante, árdua, mas que tem um resultado extraordinário. Porque não é fácil, queridos, você conduzir alguém a Cristo. Porque nós vamos observar mais lá na frente a necessidade que se tem da renúncia de cada um, tanto do discipulador quanto do discipulado. Mas olha aí, vamos lá. Olha o que a Bíblia diz em João. Vamos ver aqui. João capítulo 8. Vamos ver o que a Bíblia nos fala com relação a esse tema. João capítulo 8 e o verso de número 31. Olhe isso aqui. Jesus dizia
aos judeus que creu nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a condição primária aqui de sermos discípulos de Jesus é nós permanecermos na sua palavra. O que palavra é essa que ele está dizendo? Opa, aqui, a sua palavra. Aqui está toda a regra de fé, tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para mim e para você. E aí, irmão, nós vamos observar que o discipulado, né, ele tem o chamado. Para que é que serve o discipulado? Olha só o que diz aí. Para que vai servir você discipular alguém? Mateus, capítulo 4 e o verso 19. Mateus, olha só, vai lá, pegue a sua Bíblia aí comigo. Vamos lá, Mateus, capítulo 4 e o versículo 19. Nós vamos observar o porquê nós temos que preparar pessoas, né? Diz assim: disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, para que é que eu preciso fazer discípulos? Para que outras pessoas sejam ganhas para Jesus e essas pessoas façam outros discípulos, e assim irá se levantando, se construindo, né? O reino de Deus vai ganhando, a igreja vai crescendo e nós vamos marchando em direção aos céus, né? Para isso que serve o discipulado. E aí, irmão, nós precisamos ter em nossa mente que para ser ou fazer o discipulado exige a renúncia, exige obediência e exige o compromisso. Porque não é fazer o discipulado por fazer, não é ensinar por ensinar, é você ter o compromisso de fazer, né, o melhor, de apresentar o melhor, né, para que o reino de Deus seja engrandecido. Amém? Então, queridos, nós vamos observar que existem várias características do discipulado, né? Ou do discípulo, várias características do discípulo. Mas eu quero trazer aqui com você 3 características do verdadeiro discípulo. Escute bem, a primeira característica é amar a Cristo sobre todas as coisas. Então, isso aqui é um verdadeiro discípulo. Olha só o que diz Lucas, capítulo 14, o verso 26. Isso aqui é muito interessante. Diz assim: quem não amar a Cristo mais do que sua própria família, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Não é nossa casa, não é nosso emprego, não é nossa esposa, ou esposo, ou filhos. Ele não aceita. Cristo não aceita o segundo lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar. E isso se aprende aonde? No discipulado. Então, precisamos ensinar as pessoas que Cristo é em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós vamos observar que acima de tudo, devemos amar a Cristo. A primeira característica de um bom discípulo é amar a Cristo. Aquele que ama Cristo, aquele que fala de Cristo, aquele que vive Cristo, aquele que pensa em Cristo 24 horas. Então, esse é o verdadeiro discípulo. Segundo, que também é difícil, irmão. Pensa, eu acredito que seja até o mais difícil desses 3, que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir após mim, olha só o que ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ou seja, seguir é ser discípulo.
Mas para que eu possa seguir a Jesus, qual é a recomendação dele para mim? Negar a mim mesmo. E eu lhe pergunto, o que é negar a si mesmo? As minhas vontades não são mais prioridades. Os meus desejos não são mais prioritários. A minha vida está inteiramente na dependência de Deus. Negar a si mesmo é eu pensar ou desejar, mas em nome de Cristo, em nome do Evangelho, eu posso renunciar àquilo. Eu posso renunciar àquele projeto ou àquele sonho. Negar a si mesmo é negar a sua própria condição, talvez seus sentimentos, né? Talvez a situação com relação ao seu tipo sanguíneo, né? É você lutar contra isso. Negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, né? E aí a recomendação de Jesus aqui é: tome a sua cruz. Cada dia nós temos que vencer. A cada dia temos uma batalha. A cada dia temos uma luta. Isto é tomar a nossa cruz. Não é renunciar à cruz. O crente e o discípulo, ele passa por luta. O crente, o discípulo, ele passa por dificuldade. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra muitos exemplos de pessoas que quando estavam aqui, como por exemplo Daniel, né? Os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, passaram por grandes dificuldades. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os pais da igreja, mas não negaram a sua cruz. Eles renunciaram a si mesmos, renunciaram os seus desejos em prol daquilo que Deus tinha colocado sobre as suas vidas. Ou seja, eles entenderam que para ser um bom discípulo de Jesus, nós precisamos renunciar a nós mesmos. E o terceiro e último, para ser um bom discípulo, eu preciso dar frutos, preciso produzir. E aqui, irmão, João capítulo 15, o verso 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando nós produzimos, quando nós damos frutos, é porque nós estamos sendo bom discípulo. O discípulo que dá fruto, o discípulo que produz, o discípulo que granjeia mais, ele é um bom discípulo. Nós podemos observar, queridos, que para ser um bom discípulo, né, basicamente precisa dessas 3 características. Primeiro, amar a Cristo sobre todas as coisas. Segundo, renunciar a si mesmo. E o terceiro, dar frutos. Seja um bom discípulo. Quero convidar você nesta oportunidade, neste momento, a ser um bom discípulo. Aquele que está pronto para amar a Cristo sobre todas as coisas, renunciar a si mesmo e dar muitos frutos. Quando nós damos frutos, nisso somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que não produz fruto, o texto nos fala que ele é cortado e lançado no fogo. Então isso aí não é um bom discípulo, mas que nós possamos ter em nossa mente, né, e em nosso coração, sermos bons discípulos. Então, se eu sou um bom discípulo, qual é a minha missão? Como um bom discípulo, nós temos aqui uma missão interessante. Olha só o que diz o texto. Portanto, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando. Então a missão aqui que está inserida nesse texto é bem clara e simples. Primeiro é de ir. Então na Bíblia nós temos 2 ides.
E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, existem algumas pessoas que enfatizam apenas o ide, pregai o evangelho. Aquelas pessoas que não entenderam ainda que não é só pregar o evangelho. Nós temos que pregar? Temos. É missão da igreja? É, mas não é a única. Porque algumas pessoas, né, têm isso na mente, não, eu tenho que fazer o ide de Jesus. O ide de Jesus. E aí eu pergunto, qual é o ide de Jesus? Ah, pastor, o ide de Jesus é eu evangelizar. O ide de Jesus é eu pregar. Mas não é só isso. Na Bíblia, Jesus nos deixou 2 ides. O ide, pregai, que é o evangelizar, e o ide, fazer discípulos, que é o discipulador. Que ide, ensinai, que é fazer discípulos. Então hoje nós estamos tratando com relação ao ide, ensinar, ou seja, fazer discípulo. Fazer discípulo. Então, ir, ele está nos conduzindo, nos convidando a sair de uma zona de conforto. Porque muitas vezes, querido, nós estamos confortáveis naquilo que temos, muitas vezes, estamos até acostumados e tornou-se uma rotina. Em muitos casos, de pessoas que vão à igreja para cumprir, né, como se fosse bater um ponto no trabalho. Eu vou quarta-feira, ou vou terça-feira, eu vou quinta-feira, ou vou sexta-feira, vou domingo no culto. Porque se eu não for, o pastor vai me ligar, vai me visitar. Porém, querido, nós temos que entender que aqui é sair da zona de conforto. É eu me dispor, é eu abrir mão do meu descanso, é eu abrir mão, muitas vezes, né, de coisas para que eu possa exercer a função de um discipulador, para que eu venha discipular alguém. Então, meus amados, aqui nós vamos observar que Jesus, ele está nos convidando. Afinal de contas, não é bem um convite. Ele está nos dando uma ordem. A ordem de levarmos o discipulado a sério. E aqui, irmãos, é um norte, podemos falar assim, da igreja. Porque o que nós estamos vendo acontecer? As pessoas aceitam a Jesus. Quantas pessoas aceitam a Jesus? Mas, infelizmente, não tem o acompanhamento, não tem um discipulado, não tem alguém que segure em sua mão, não tem alguém que conduza essa pessoa, né, aos cultos, ao culto de ensino, à escola bíblica dominical. Não tem. E aquela pessoa fica meio que esperando como fazer. E aí ela vem ao culto, aceita Jesus e depois não volta mais. Porque faltou o discipulado, faltou alguém incentivar aquela pessoa. E essa pessoa que o Senhor está levantando nesses últimos momentos da igreja, somos nós. São aquelas pessoas que já estamos já na igreja, firmados. É você. Cada um crente, ele é um discipulador. Cada um de nós somos um discipulador, independentemente de cargo eclesiástico. Independentemente disso. Todos nós somos um discipulador. E temos condição de ir, ou seja, sairmos da zona de conforto. Segundo ponto aqui que esse texto nos afirma, batizar. O batizar aqui, podemos dizer, é a pessoa, ou o discipulado, ou a pessoa que está sendo discipulada, está entendendo o processo. E ela se decide em descer as águas. Uma confissão pública de que ela está com Cristo. E isso é importantíssimo para a vida
da pessoa que está sendo discipulada. E o terceiro ponto aqui é ensinar. O ensinar a palavra de Deus, ela é uma constante na vida dessa pessoa. Ela precisa continuar a formação da leitura, a formação das doutrinas. Ela precisa compreender isso. Tá certo? Então, o discipulado, ele não vai terminar quando a pessoa aceita Jesus ou batiza. Não. O discipulado irá continuar após isso até ela estar firmada, até ela estar alicerçada. Aí sim ela vai estar pronta, não para ser discipulada, mas para ser um discipulador. E assim, irmãos, o reino de Deus é engrandecido. Aí você pode me perguntar, mas pastor, existem exemplos de discipulados na Bíblia? Existem vários exemplos de pessoas que discipularam outras, de que esse discipulado deu certo. Eu quero começar aqui te dando o exemplo do maior discipulador de todos os tempos. Costumamos dizer que para termos um bom discipulado, precisamos discipular um. Eu preciso de um, né? Ou seja, discípulo um a um. Mas Jesus, ele é além da média, está acima de qualquer coisa. E ele não discipulou apenas um, ele discipulou 12. E ele ensinou 12, ele andou com 12, instruiu 12. O mesmo ensinamento era para todos os 12. Então, Jesus teve o treinamento prático e teórico dos 12. Jesus apenas não ensinou a teoria, né? Não. Jesus ensinou a teoria nas suas ministrações, né? Tanto quando os discípulos estavam com Jesus e a multidão, quando eles estavam só com Jesus, como por exemplo o Sermão da Montanha, estava Jesus e os seus discípulos. E aí nós vamos observar também Paulo, ele vai treinar e instruir, né, Timóteo, um pastor ensinando um jovem pastor, instruindo aquele jovem pastor. Nós vamos observar que houve por Paulo um amor, um carinho, né, pelo jovem pastor chamado Timóteo. O que não dizer do maior ou mais longo discipulado que a Bíblia nos afirma, nos mostra? Existe um discipulado muito grande, de 40 anos aproximadamente. Talvez seja o maior discipulado, que é de Moisés com Josué. Infelizmente, Josué ele foi discipulado, mas não exerceu isso para um seu sucessor. Nós não vamos observar que quando Josué morre, existe alguém para estar conduzindo o povo. E aí há uma necessidade de termos isso em nossas igrejas, porque nós precisamos ter pessoas capacitadas para fazer a obra de Deus. E, infelizmente, algumas lideranças têm ciúmes, né? Eu digo isso com muito pesar. Ciúmes, não querem ensinar, porque pensam que se ensinando alguém, ensinando outras pessoas, o cargo que ela exerce está sendo ameaçado. Não. Nós não podemos ter esse pensamento. Nós precisamos discipular pessoas, porque nós não somos eternos aqui na terra. Nós temos início e temos um fim. E quando morrermos, nós não devemos fazer como Josué. Josué não treinou e não discipulou alguém para exercer a função de líder em Israel. E olha o que aconteceu. Você conhece a história e sabe. Moisés treinou Josué. Você conhece a história e sabe. Então, nós precisamos ser Moisés. Sermos como Moisés
nesse discipulado. Temos cuidado com a pessoa que estará sendo discipulada. E aí, irmão, eu quero te falar algo aqui interessante. Não é apenas discipular alguém, porque o discípulo ou o discipulado, ele requer custos de quem estará ministrando, de quem estará ensinando. Ele vai requerer algo a mais. Não é apenas ir discipular, não é apenas ir dar aula, porque algumas pessoas pensam que o discipulado é só você separar 12, 15, 20 aulas e ministrar aquelas aulas, pronto, acabou o discipulado. Não é apenas isso. O discipulado é muito além disso. O discipulado é vida, é exemplos, é prática daquilo que está sendo ensinado. Tá bom? E aí, irmãos, nós vamos observar que servir ou seguir a Jesus requer um custo. Ah, pastor, mas foi pago o alto preço, né, da salvação. Verdade, foi pago. Só que, para mim, para você servir a Jesus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, a renúncia do pecado. Temos que renunciar. Não é servir a Jesus e fazendo as coisas que fazíamos antes. Não estou falando aqui apenas daquele que roubava, para de roubar. Aquele que adulterava, parou de adulterar. Não apenas isso. Estou falando daquele que mentia, parar de mentir. É pecado. Está no mesmo nível. Entendeu? Aquele que fofocava, não fofoca mais. É isso que eu estou falando. Também é pecado. A Bíblia nos mostra e nos afirma tal coisa. Tá bom? Então isso é o custo do discipulado. Outra coisa, nós temos que priorizar o reino de Deus e o compromisso de viver. Olha só, o compromisso de viver e ensinar a verdade. Por quê? Porque nós seremos referência. As pessoas estarão olhando para nós como exemplo. Então, se você que é um discipulador dá mau exemplo ao seu discípulo, o que ele vai aprender? Quais serão os questionamentos que ele irá levantar? Então, queridos, que possamos entender que não é apenas ensinar a verdade, é também vivermos aquilo que ensinamos. É muito fácil nós falarmos, olha, não façam isso, não falem isso, não vejam isso, mas de repente o discipulador, né, comete aquilo que ele não diz para não fazer. Então, queridos, não é apenas falar a verdade, é viver a verdade. Então isso traz a grande responsabilidade para aquele que é um discipulador. Então, amados, a grande responsabilidade que se tem hoje na igreja de ensinar, de instruir, de fazer, olha só a palavra, fazer discípulo. Isso aqui, irmãos, é algo extraordinário. Fazer não quer dizer que já vem pronto. Não vem pronto. Nós vamos fazer discípulo. Fazer é começar do zero. É você ensinar os rudimentos, ou seja, as doutrinas básicas. É você ensinar o beabá para aquela pessoa. Depois, com muita calma, com muito cuidado, com muito amor, muita dedicação, ensinando aquela pessoa a caminhar. E daqui a pouco você verá que aquela pessoa, aquele seu discipulado, aquela pessoa que foi discipulada no seu discipulado, já estará apta para ser um discipulador. E isso é recompensador. Não tem dinheiro que pague isto. Então que Deus te abençoe
nesta oportunidade, nesse momento, e que possamos, queridos, ser um discípulo de Cristo e possamos ser um discipuladores neste mundo que está carente de pessoas que não preguem apenas a verdade, mas que vivam a verdade. E se você ainda não é inscrito neste canal, quero convidar você a se inscreva no canal, né? Compartilhe esse estudo com um amigo, né? Dê aí, faça seu comentário e que Deus te abençoe em nome de Jesus, servindo ao Senhor com alegria.